Uma nova família, parte 5. Quando Deus criou a família, ali nos deu o primeiro formato estrutural do que seria seu futuro governo aqui na Terra. Depois, em seu pacto com Israel, figura do que havia de vir, Deus dá ao povo, através de Moisés, um conjunto de mandamentos, leis, estatutos, etc., que o povo deveria cumprir. E em todas essas coisas que estão escritas em seu tratamento de Deus com Israel, vemos sempre essa intenção profética do Senhor de constituir um governo universal no qual Deus seria Rei de reis e Senhor de senhores sobre todas as nações da terra. Mas como todas as coisas que estão na terra são figura das que estão nos céus, então a família na terra é cópia de uma família que Deus havia criado no terceiro céu. Hebreus 9, 23 e 24. Quando o apóstolo Paulo escreve, já na consumação dos séculos, dizendo: porque é necessário que isto corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal se vista de imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Ali, o apóstolo está nos falando dessa maravilhosa transição que a nova família de Deus experimentará hoje, do terrenal ao celestial, recuperando assim sua posição e condição original de um povo indestrutível e eterno, que veio do céu. O primeiro homem é da terra, terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 47. E este segundo homem que é do céu é o Pai eterno desta família celestial. Hebreus 12, 9. Há corpos celestiais e corpos terrenais, mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrenais. 1 Coríntios 15, 40. Durante 6.000 anos de história do homem sobre a terra, segundo a cronologia bíblica, vimos a glória do homem terrenal, a glória da carne do homem terrenal, que como a flor do campo, pela manhã está fresca e viçosa, e à tarde murcha. Da mesma maneira, milhares de gerações humanas, as quais sempre acabaram no pó. Certamente foi infalível a sentença de Deus contra Adão, quando lhe disse: com o suor de teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela fostes tomado, pois és pó, e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Entretanto, Deus tinha preparado uma geração de homens e mulheres que, depois de ser vestidos do pó da terra, não voltarão ao pó. Homens e mulheres que, em um abrir e fechar de olhos, sairão hoje do pó, para retomar sua posição celestial, ou glória do corpo celestial. Uma estirpe celestial de anjos que, neste último século, Deus quis que participassem do corpo do homem terrenal, mas que estavam predestinados para fazer brilhar aqui na terra a glória do corpo imortal do homem que é do céu. A Bíblia mostra que quando Deus criou o homem, Ele pôs eternidade no coração deles. Eclesiastes 3:11. Logo, até mesmo no coração do homem terrenal há um instinto de eternidade, por causa desse primeiro sopro do Onipotente que deu vida a Adão e que passou a toda a humanidade, até o último ser humano que nasça hoje. Um instinto de eternidade que, encontrando-nos hoje à margem do tempo, o expressa o homem secular nessas diferentes versões cinematográficas do super-homem, que é indestrutível e que ninguém o pode vencer. Essa figura imaginária do Superman que não pode ser vencido por nenhuma arma criada nem por criar. A criação imaginária do homem imortal que a indústria cinematográfica de Hollywood capitaliza. Sem dúvida, se aproxima acelerado e sensível o momento profético, quando a ficção do super-homem terrenal será substituída repentinamente pela realidade gloriosa do verdadeiro homem imortal. Então, aparecerá nos espaços dos novos céus e da nova terra o homem aerodinâmico da nova família celestial. Em seu livro profético do reino, o profeta Isaías nos descreve a visão que ele teve deste espécimen celestial. Quem são estes? Se perguntou o profeta, provavelmente muito assombrado, que voam como nuvens e como pombas às suas janelas? Isaías 60:8. São os deuses da nova criação que o mundo verá agora na ministração do reino de Deus. A novidade portentosa de um trânsito celestial. Deus perguntou a Jó: considerastes as larguras da terra? Declara-me se sabes isto, diz Deus a Jó. Jó 38:18. Mais adiante, no verso 21 deste mesmo capítulo, aparece a reveladora resposta de Deus: tu o sabes. Jó sabia que em algum tempo passado ele havia considerado as larguras da terra.
porque provavelmente igualmente ao que fez Satanás, estando ainda em sua posição celestial, Jó também rodeou a terra e andou por ela quando ainda detinha sua habitação celestial. Satanás rodeou a terra depois de sua queda, quando ainda não havia sido despojado de sua habitação celestial nos dias de Jó, para ministrar o mal, a morte e a destruição. Jó 1:7. Da mesma maneira, nós ministraremos o bem hoje com faculdades sobrenaturais nos maravilhosos dias do reino. Então, teremos um corpo que concorde com o deusado de nosso espírito que Deus nos deu e com a grandeza de um governo nunca antes visto sobre a terra. O corpo glorificado de um homem imortal. O corpo semelhante ao corpo da sua glória. Filipenses 3:20 e 21. Um corpo que nos permita cumprir as grandes e futuras missões do universo. Dentro do contexto desse passado angelical de Jó que nos é revelado nesse diálogo que o ancião patriarca sustenta com o Criador, encontramos fortes possibilidades acerca de grandes coisas aprendidas nessa cátedra do terceiro céu quando fomos ensinados por Deus. Quando Deus pergunta a Jó: soubestes as ordenanças dos céus? Pois obviamente Jó pode ter sabido isso, quando em sua pré-existência angelical fora ensinado por Deus. João 6:44 e 45. Poderás dispor de seu poder na terra? Jó 38:33. Logo, se Jó foi um desses deuses da nova família de Deus que estava predestinado para ressuscitar hoje no último dia e reinar com Cristo na terra, então certamente disporá juntamente conosco desse poder nos dias do reino aqui na terra, o poder de manejar as ordenanças dos céus. Vejamos algumas dessas ordenanças dos céus. Inclinar os odres dos céus para fazer com que chova em tempo de seca. Jó 38, 37 e 38. Penso que Deus dará esse poder a seus deuses para que cumpram essas ordenanças nos dias do reino. No antigo pacto, o profeta Elias fechou os céus com a palavra de sua boca e não choveu sobre a terra pelo espaço de 3 anos. 1 Reis 17:1. Pois tenho por certo, escreve Paulo, que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que há de se manifestar em nós. Romanos 8:18. E acaso todas estas coisas que viemos considerando à luz do que está escrito não são parte dessa glória que há de se manifestar hoje em nós? A glória de fechar os céus quando for necessário? A glória talvez de abrir a vala para os aguaceiros e o caminho para os relâmpagos e trovões? Jó 38:25. A glória de atar as cadeias das constelações ou desatar as ligaduras de Órion? A glória de sacar a seu tempo as constelações dos céus ou guiar a ursa maior com seus filhos? Jó 38, 31 e 32. Em certa ocasião, Jesus disse: Certamente, certamente vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, a fará maiores ainda, porque eu vou ao Pai. João 14:12. Em outra ocasião, Jesus disse a seus discípulos que se mostraram impotentes para expulsar um demônio: Certamente vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa-te daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Sem dúvida, podemos dizer hoje, com base na ciência ensinada por Jesus Cristo homem, que a fé é um instrumento espiritual para o homem enquanto está na carne. Mas o homem celestial nos dias do reino já não necessitará da fé, porque suas faculdades de governo agora serão as de um Deus Rei. A pluma de JH com amor, gozo e expectação para o único sábio, para Liz e para sua amada espiritual.